Um casal está preso após confessar o assassinato do próprio filho. Novas informações sobre esse casal, que com todas as letras diz ser os assassinos de um bebezinho de apenas 6 meses. Os nossos repórteres, com exclusividade, me dá a imagem do local. Me dá a imagem do local. Primeiro falaram que a criança foi vítima de um acidente, mas a polícia descobriu que não. Essa é a mãe. Põe exclusivo, reportagem exclusiva do nosso Cidade Alerta. Ela está com o olho machucado porque foi o próprio marido também que confessou o assassinato do bebezinho de 6 meses que cometeu. Abre o áudio. Por que motivo faria isso com a criança? Esse é o local. Os dois tiveram... Olha, eu não tenho palavra para definir esses dois. E a lei brasileira não tem na Constituição nada forte, nada digno para punir um pai e uma mãe que tiram a vida do seu próprio filho. Eu estou falando, minha gente amiga, de uma criança de apenas 6 meses, que não tem culpa do azar de ter nascido da barriga dessa mulher. Eles mataram, imediatamente esconderam o corpo da criança aí nessa cova, e essa mulher, ela diz com toda a tranquilidade do mundo que eles acharam melhor esconder o corpo da criança, falaram que a criança morreu afogada. Olha a história. Porque o marido é procurado pela polícia e se levassem para o hospital, se levassem para o Instituto Médico Legal, iam descobrir que o marido era procurado. Acompanhe comigo essa reportagem que é estarrecedora. Veja. A gente vai tentar chegar no local onde o corpo dessa criança foi encontrado. Olha só o acesso aqui, eu vou tentar subir cerca de 5 minutos a pé por dentro do mato. Terreno bastante íngreme, mata fechada, aqui uma região de pedreira, mas nossa equipe percorreu todo esse espaço. Enfim, chegamos aqui no alto e infelizmente a notícia se confirmou. Os policiais estão aqui guardando o local e ali naquela cova, que nem é muito fundo, uma cova rasa, estaria o corpo do garoto de 6 meses, o pequeno Heitor. Nós conversamos aqui com moradores que conhecem a família. Segundo informações da polícia, essa criança já estaria desaparecida há cerca de 25 dias e os pais não registraram nenhum tipo de boletim de ocorrência. Ontem à tarde, uma denúncia anônima chegou ao Ministério Público de Rio Branco do Sul, dando conta do desaparecimento dessa criança. A polícia foi até a residência dos pais, que fica bem aqui próxima. Eles acabaram confessando que tinham enterrado o corpo do pequeno ali naquela cova. Segundo informações dentro da polícia, os pais estão alegando que a criança tinha sofrido um acidente dentro de casa. E aí acabaram enterrando o corpo dela aqui. O que aconteceu lá com o seu filho, moça? Fala com a gente, explica o que aconteceu, hein? O que aconteceu lá? Conta pra gente, você matou o filho ou não? Não. O que aconteceu então? Conta pra nós. Não vou falar nada. Fala, o que aconteceu? Como é que a criança foi enterrada lá? Por que motivo faria isso com a criança? O momento é bastante tenso ainda. Toda a imprensa lá em cima, bastante curiosos. E outras informações que acabam de chegar à nossa equipe de reportagem é que o pai foi identificado por Rafael Cuiava. Este homem estaria preso, é foragido da colônia penal agrícola e também estaria usando uma tornozeleira eletrônica. O que você acha que aconteceu, a senhora que é vizinha? Do jeito que ela é, acho que não dá pra duvidar que ela tivesse matado mesmo. Da desgraça. Mas é estranha a situação, né? É muito estranha, ela é a minha vizinha lá. Ele tinha uma vida normal? Tinha uma vida logrando os outros, passando a perna nos outros, como assim? vagabundo. Logrando, comprando de um, comprando de outro. Mas você nunca viu nada diferente na residência, comportamento e agressão na criança, nada? Nunca vi. Você conhecia a rotina da família, como é que era a situação? Então, ela sempre quis ter o filho dela, né? Mas ele era meio revoltado de usar a tornozeleira, saiu há pouco tempo da cadeia e eles viviam assim. Ele batia na filha? Olha, dizem que aquele tiro que ela tem no olho, diz que foi ele que deu. Frio, calculista. Esse é o relato chocante de um pai sobre o momento em que levou o filho de apenas 6 meses no braço para esconder o corpo em uma pedreira, um dia depois de ter supostamente matado a criança com a ajuda da esposa. O pai muito frio, porque depois a mãe, eles passaram a noite com a criança, porque isso aconteceu à noite, eles passaram a noite com a criança ali e não procuraram socorro. Se a criança está passando mal ou aconteceu alguma coisa, você sai correndo com a criança no colo e já chama os vizinhos todos e alguém já vai chamar o bombeiro, o corpo de bombeiro, o SAMU para ir até lá, né?
já vai até um hospital e nada disso eles fizeram. Quando aconteceu esse fato e a vizinhança começou a investigar, a perguntar muito sobre a criança, eles saíram de lá e se mudaram para Almirante Tamandaré. E ela chegou a ir até a delegacia de Almirante Tamandaré para registrar o boletim de ocorrência por sequestro. Mas quando ela chegou até a delegacia, que ela começou a contar o fato, ela passou mal. Agora a gente não sabe se é verdade ou tal. E ela foi encaminhada para o hospital e lá do hospital ela se evadiu. Na delegacia, o casal deu uma mesma versão sobre a morte do bebê. Demos um banho nele e daí foi nisso que ele se afogou-se, né? Se afogou-se lá. Daí a minha mulher foi lá e tentou socorrer ele, não conseguiu, né? Na verdade ele estava meio esmorecido, né? Aí coloquemos ele lá, daí coloquemos ele no berço, né? Ah, mas como que um pai de uma criança de 6 meses não consegue ver que o próprio filho está morto? Na verdade ele faleceu, mas depois não morreu na hora, né? Ele estava esmorecido. Versão que não convenceu a polícia. Durante o depoimento, a história, que parecia ter sido ensaiada pelo casal, foi derrubada por contradições. Tem alguns detalhes de que ela diz de que ela estava dando banho na criança e que daí ela sacudiu a criança e tal. Mas ele já falou o seguinte, de que ele estava dando, que a criança estava no banheiro, com o chuveiro ligado e a criança dentro da banheirinha. E ela estava fazendo o jantar e ele fazendo não sei o quê. E que daí de repente foram ver a criança. E a criança daí já estava desfalecida ali na banheira. Ela disse que a criança tinha algumas marcas. Poderia ter algumas marcas, encontrado algumas marcas. Porque eles gostavam muito de morder a criança. E que a criança era muito fofinha e que daí então eles apertavam e... Então são casos assim, ele já disse que não, que a criança não tinha marca nenhuma. O casal segue preso graças a um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, válido por 30 dias. O pai da criança voltou a uma das unidades prisionais de Piraquara, de onde estava foragido e havia um mandado em aberto contra ele. Já a mãe foi encaminhada a uma delegacia que, por motivos de segurança, a polícia preferiu não divulgar. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Rio Branco do Sul, que aguarda o resultado do laudo do IML para comprovar a real causa da morte do bebê. Eu, durante essa reportagem, lia o comentário de vocês de casa, passando no rodapé aqui do vídeo com a hashtag Cidade Alerta, e todos são categóricos, ninguém se conforma. Não existe uma outra punição à altura desse crime a não ser a prisão perpétua. Que esse pai e essa mãe, se condenados, fiquem até o último dia da vida deles atrás das grades.